a história, desde o princípio, de fato, eu não sei se tem vários lados, porque a gente pega uma informação, principalmente eu mesmo, até alguns anos atrás, quem descobriu o Brasil era Pedro Álvares Cabral, só que a gente vai vendo que já tinha população bem antes, tinha os índios, tem Serra, esqueci da Capivara, onde que tem vestígio de primitivos brasileiros, mais de 30 mil anos atrás. Então, a gente vai ver que, eu não sei se a intenção é desinformar ou se é alguma coisa política, mas quando a gente vai aprofundar de fato na história, não é realmente aquilo que aconteceu. Eu não sei se é maldade do historiador ou se é uma desinformação jogada também para a gente. A construção da história, Murilo, ela vai de encontro àquela observação, né, que eu destaquei. Uhum. Quem é que constrói a história? Então, a história que nós aprendemos foi a história dos grandes heróis, né? Uhum. Dos grandes mitos, dos grandes feitos. Então, a gente tinha que aprender, internalizar conhecimentos que eram do interesse de quem, de fato, dominava, né? A Uhum. chamada história positivista. Então, nós tivemos que aprender uma história oficial. E a história oficial ela tem que deixar em destaque, ou dar destaque, o Estado português, né, os grandes navegadores, enfim. Né? Então, a história unilateral, né, que ela só privilegia um certo segmento. Né? Então, assim, como é que eu vou, por exemplo, em 1500, dizer, olha, infelizmente não fomos nós, os portugueses, que chegamos do Brasil, né? Em 1500, não foi Pedro Álvares Cabral, porque o Yanez Pinzon teve aqui, lá na foz do rio Amazonas, em 1496, 4 anos antes. Os Uhum. portugueses iam fazer um trem desse, né? O Estado português. Vocês já são loucos de falar que o Pinzon, que é espanhol, teve lá no Brasil primeiro? Então, Quem tem que falar somos nós. essa história, então, de fato, ela era boa para os portugueses e para a Europa, no caso. Justamente. Uhum. Então, o que você vê? É uma história intencional, construção Uhum. intencional, e é isso mesmo, né? Outro exemplo claro, né? Nós aprendemos a vida inteira porque nós somos um povo ocidentalizado, né, Murilo? Nossa cultura é ocidental, o nosso conhecimento é de origem ocidental. Nós aprendemos muito pouco sobre África, sobre Ásia, né? Sobre Japão, China, Índia, enfim, né? Uhum. Nós aprendemos tudo sobre a Europa. Aprendemos tudo sobre os Estados Unidos. Sabemos mais da independência das 13 colônias do que sobre a independência brasileira. Sabemos mais sobre a Guerra de Secessão do que a Guerra do Paraguai, que aconteceram quase que concomitantemente. Uhum. Sabemos mais de Revolução Francesa do que da Inconfidência Mineira, que aconteceram no mesmo ano aqui, em 1789. Uhum. Sabe? Então, assim, nós aprendemos a cultivar, cultuar a cultura do outro, a cultura europeia. Esquecemos da nossa cultura. Um exemplo claro, né? Por exemplo, o cristianismo se alicerça na figura de Jesus Cristo, um homem Uhum. branco, de olhos azuis, pele clara, com traços europeus, nariz, lábios, face, cabelos encaracolados. Isso ele era Ou judeu, hein? seja, Jesus Cristo como sendo um ator hollywoodiano, ô Senhor, me perdoe. É esse o Jesus Cristo? Pois Mas é. você pode observar que a representação de Jesus é essa, e que nós Verdade. internalizamos. Nós não conseguimos aqui, quando eu falo Jesus Cristo, no Uhum. nosso imaginário de quem nos escuta, nós vamos construir uma referência mental de um homem claro. Verdade. E não vamos construir uma referência de um homem judeu, Uhum. sabe? Sabe? Um camarada oriental, de pele escura, que não tem traços de beleza, de Uhum. cabelos encaracolados, de cabelos crespos. Nós não vamos imaginar um Jesus Cristo com esse formato. Verdade. Formato oriundo da terra em que ele nasceu. Então, quem que construiu esse símbolo? O europeu. Uhum. Porque ele precisa de uma referência para poder dominar o outro. Ô Murilo, os portugueses construíram o seu Estado português
alicerçado na escravidão. Escravizando quem? Negros. Então, o Jesus original ia se aproximar muito mais do negro africano do que do europeu branco, brancarano. Verdade. Então, como lá nas Sagradas Escrituras, né? Eu sou a sua imagem e semelhança, o europeu, então Jesus é a minha imagem e semelhança. Vamos construir uma representação de Cristo como sendo uma representação europeia. Então, é mais um exemplo de história oficial, que a gente foi obrigado, não é, a internalizar, e isso ainda lateja na nossa consciência. Então, toda vez que eu vou falar de Jesus Cristo, eu vou lembrar daquele homem branco num padrão bem hollywoodiano, Na bem de verdade. ator de Hollywood.